raça de víbora. Foi assim que Jesus chamou os escribas e os fariseus. Olá, meus amados e queridos irmãos e amigos internautas. Aqui quem vos fala é o presbítero William e hoje eu venho aqui trazer uma reflexão da palavra de Deus para nossas vidas. Mas antes de eu trazer ou deixar aqui uma reflexão da parte de Deus para nossas vidas, desde já eu gostaria de saudar a todos meus amados e queridos irmãos e também os internautas com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, antes de eu deixar também aqui a reflexão ou essa reflexão, eu gostaria já de pedir a você aí que estará vendo este vídeo para desde já você está deixando um joinha aí, está deixando um like aí, né? Para que a plataforma do YouTube entenda que este vídeo é relevante, tá bom? E também desde já eu quero te pedir para que você esteja se inscrevendo aqui no meu canal para também estar fortalecendo o meu canal. E também compartilha, tá bom? Desde já eu agradeço a todos vocês aí por estar assistindo esse vídeo, por estar curtindo e compartilhando, amém? A reflexão da palavra de Deus, da qual Deus colocou no meu coração para deixar aqui, se encontra lá no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 23 e o versículo 27. Quando Jesus ele chama os escribas e fariseus de raça de víbora. Meus irmãos. E também chamam eles de sepulcros caiados. Jesus ele chama os fariseus e os escribas de sepulcros caiados. E por que, meus irmãos? Jesus ele comparou os escribas e os fariseus de sepulcros caiados. Bem, meus irmãos, nós bem sabemos que um sepulcro é aquilo aonde a gente costumamos guardar depois do falecimento os nossos entes queridos, né? Após um ente querido nosso vir a falecer, nós guardamos aqueles corpos no sepulcro, né? E nós temos por costume de, após o sepultamento, a gente pegar aquele sepulcro, né? E ornamentar e ajeitar, botar uma cerâmica, botar uma plaquinha, né? Ali com o nome, com a idade, com o ano de nascimento, né? Muitos pintam, outros botam pedra de mármore para que aquele sepulcro ele fique bem bonito, né? Fique bem visto aos olhos daqueles que irão visitar, daqueles que irão passar um dia por ali para fazer uma visita. E foi assim que Jesus ele comparou, né, os escribas e fariseus com o sepulcro. Por quê? Porque nós bem sabemos, amados irmãos queridos, que o nosso corpo, quando ele vem à falência, o nosso corpo, com determinado tempo, ele se decompõe, né? E quando o corpo do ser humano se decompõe, ele vem a potrificar. E ao potrificar, nós sabemos que começa a exalar um mau cheiro, né? E ninguém aguenta, ao abrir um sepulcro, o fedor, porque está ali uma podridão, uma potrificação. Quem está de fora vê uma coisa bonita, mas lá dentro nós sabemos que existe, vamos dizer aqui, me permita a palavra, uma podridão, né? Dentro do sepulcro, por fora nós conseguimos enxergar uma coisa bonitinha, bem feitinha, mas dentro está uma podridão. E foi assim que Jesus ele comparou os fariseus e os escribas. Bem, o que são os fariseus? Talvez você esteja se perguntando aí, ou me perguntando, para aquelas pessoas que não conhece de religião, não tem um conhecimento, né, não estuda a Bíblia, talvez não leia a Bíblia, né?
que é um fariseu? A Bíblia, ela nos diz, a história bíblica, ela nos diz que os fariseus era um grupo ali de judeus, os quais estudavam, né, sobre a Torá e eram fiel à Torá. E esses judeus, esses fariseus, eles eram contra o ministério de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o prometido, o enviado de Deus. E eles se levantaram e foram contra o ministério de Jesus. E eles ali, mesmo eles se dizendo fiel à Torá, eles pregavam aquilo que bem lhe parecia. Eles pregavam também, ele falava da lei da Torá, ele falava das leis de Deus, né? Mas totalmente de uma maneira incorreta, totalmente pregava aquilo que eles não viviam. E foi por isso que Jesus, ele chamou esses fariseus de sepulcro caiado. Quanto aos escribas, os escribas eram aquelas pessoas, aqueles homens estudados que servia para escrever tudo quanto naquela época era desenvolvido e tinha que ser prescrito, escrito ali, era os escribas que faziam. E esses fariseus, eles pregavam uma coisa da qual não vivia. A Bíblia, ela nos diz que eles depositavam ali seus dízimos, suas ofertas, enquanto eles depositavam seus dízimos e oferta, mas a própria Bíblia, ela nos diz que eles eram homens injustos, homens sem misericórdia, homem que não temia nem mesmo a Deus, eles não temiam a Deus. Então, eles pregavam uma coisa da qual não viviam. Eles costumavam extorquir, né? Costumava fazer pressão, pressionar, né, os órfãos, as viúvas, né, e chegavam ainda a roubar o dízimo de Deus. Chegavam ainda a roubar os órfãos, roubar as viúvas, né? Então, Jesus, ele na sua plena consciência, ele sendo onisciente, ele sabia daquilo que os fariseus praticavam. Eles sabiam que eles eram fiéis no dízimo, mas por outro lado, eles viviam injustamente diante da sociedade, incentivando, encobrindo até coisas erradas. Eles não ligavam para aquilo que era de errado. Eles encobriam os erros deles, eles faziam coisas erradas e escondiam. Então, aqueles homens eram homens que se vestiam também muito bem. A aparência dele era ótima. Eles se vestiam muito bem, né? Era muito limpo, era muito bem cuidado, né? Tinha uma moral assim que quem visse de longe diziam que eles eram homens de Deus, que eles eram homens bons. Mas, meus irmãos, a Bíblia, ela nos diz que a aparência deles era uma coisa, mas o coração totalmente era outro. Eles tinham um coração cheio de maldade, cheio de mentira, cheio de engano, cheio de inveja. E tudo quanto eram de errado, eles praticavam ali. No caso, eles se diziam uma coisa quando, na verdade, eles viviam uma vida de engano e de mentira. Então foi por isso que Jesus comparou esses homens, esse grupo de fariseus, como sepulcro caiado, porque por fora aparentava uma coisa, mas por dentro ele era outra. Por dentro eles estavam podres, por dentro eles eram imundos, por dentro, me permita a expressão, eles eram de um coração mau, ruim e perverso. Então, todos aqueles que se dizem ser uma coisa e que na verdade é outra, pode se considerar um sepulcro caiado. É um lobo na pele ou na capa de uma ovelha. Então é necessário que a gente procure ter cuidado com quem a gente convive, com quem a gente vai tomar conselho, né? É necessário que a gente tome cuidado com esses sepulcros caiados. Amém? Que Deus continue te abençoando. Fica tão somente na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.